todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, aos irmãos aqui presentes e aos queridos irmãos que nos acompanham aí pela internet. O desejo do nosso coração é que você esteja aqui conosco, que deixe a sua casa, venha estar com a igreja e como igreja, adorando ao Senhor Jesus, assim que você puder. É uma alegria estar entre os irmãos, ter você conosco. Mas também queremos que o Santo Espírito de Deus visite a sua vida, a sua casa, onde você estiver, e que você seja abençoado no culto desta noite no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós queremos compartilhar da palavra de Deus e quero convidá-los mais uma vez a se colocarem de pé, abrirem suas Bíblias no registro de João, capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. João, capítulo 8, verso 1 ao 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entrando, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e disse-lhes: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusado pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu queria orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e será apenas mais uma palavra se a ação do seu Santo Espírito não for conosco. Então, ó Deus, que o Senhor use o teu servo para que a tua igreja seja edificada, o teu nome seja engrandecido e vidas possam ser salvas pelo poder do Evangelho. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Tem um ditado que eu conheço desde que eu era pequenininho. Então eu conheço desde então, né, gente? Não mudou muito. Dizem que a voz do povo é a voz? Pois é. Será que é? Nós estamos vendo aqui um texto onde Jesus, no seu ministério, já causava ali uma forte repercussão diante daqueles por onde ele passava. E com uma certa repulsa ou indignação dos principais sacerdotes da época, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, classes que se julgavam acima de todo o povo, gente que se achava dona da lei, gente que se achava melhor que qualquer outro que não entendesse da palavra de Deus. Gente que dizia: faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Gente que não testemunhava aquilo que eles mesmos pregavam. Gente que começou a ser condenada por Jesus Cristo porque
enganavam o povo naquilo que ensinavam, não sendo praticantes da palavra. Quando olhamos para Mateus capítulo 6, nós vemos ali uma série de situações onde Jesus mostra para o povo e repreende estas classes, porque apenas queriam fazer e viver para serem reconhecidos pelo povo. Viviam a palavra de Deus não para Deus, mas para serem reconhecidos pelo povo. Assim como, quando faziam jejum, faziam questão de estar com cara de morte, para mostrar para todo mundo, eu estou jejuando. Quando iam ofertar, tocavam trombetas, queriam estar bem vestidos, levantando seus envelopes, para que todo mundo veja, olha, eu estou aqui contribuindo meu dízimo, minha oferta, para serem reconhecidos pelos homens. E Jesus disse que tais pessoas já receberam suas recompensas, porque de fato eram reconhecidos pelos homens. Mas Jesus os chamou de sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. Você já conhece aqui o Portal da Saudade? Cemitério de Barra Mansa já é talvez o mais ativo aqui nessa ideia. Tem ali, logo na sua entrada ali, grandes túmulos de mármore, bonito, parece uma igreja. Tem gente que até deve ter vontade de morrer, só para ser enterrado ali. Bonito. Mas aquilo é só bonito por fora. Está podre e morto por dentro. Ninguém quer morrer, né? Pois é. Né? Verdade, verdade. Muito bem, então Jesus mostrou para o povo e para aqueles homens que eles eram assim. Olha, uma beleza externa, mas por dentro eram carentes de Deus, da graça de Deus. Então Jesus passou a ser perseguido fortemente por estas classes, que eram os crentes daquela época, e juntamente com ele também os seus discípulos. E nesse episódio onde lemos, é algo muito interessante que João registra, porque foi feito um questionamento a Jesus Cristo, como aquele que vinha pregando em nome de Deus, que todo homem é carente da graça e do amor de Deus. Ninguém sem Jesus pode ser salvo. Ninguém sem Jesus tem direito ao céu. Ninguém sem Jesus vai herdar o céu. E quando Jesus estava voltando do Monte das Oliveiras, aqui diz que ainda de madrugada, e foi lá para o templo. É costume dos rabinos, na época, quando eles se assentam, todo o povo se assenta, porque ele vai ensinar. E o texto diz que, assentado, os ensinava. Isso era um costume dos rabinos. Me parece que até hoje eles sentam, vocês podem ver nas reportagens por aí, quando eles se assentam lá, os líderes de Israel, é porque eles querem ensinar. Então Jesus, cumprindo ali todo aquele ritual, ele se assenta e todo o povo com ele para ouvir a palavra que Jesus ensinara. De repente aparece essa classe, escribas e fariseus, trazendo uma mulher que foi pega em flagrante adultério. E ninguém adultera sozinho, tem que ter uma outra parte. Mas provavelmente por causa da cultura, onde mulheres e crianças não eram contadas, não tinham direitos, estava aquela mulher jogada no meio do pátio, no meio daquele povo, daqueles crentes da época, e fizeram um questionamento importante para Jesus. Falaram que na lei de Moisés, tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Vamos ler isso? Abra sua Bíblia aí, Júlia nos ajude. Livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 7. Deuteronômio, capítulo 17, verso 7. Vejam um detalhe. A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo, assim eliminará o mal no meio de ti. Se vocês lerem depois, vocês vão ver que isso era nos casos de adultério. Então, olha a importância do que quem tem pecado que atire a primeira pedra. Porque era um sinal da lei. Aquele acusador deveria ser o primeiro a atirar
a sua pedra em quem ele acusava, e então, depois, todo o povo. Então, meus queridos, eu queria compartilhar com você nesse texto, onde Jesus coloca todos numa consciência para pensarem no que eles estavam fazendo. Deixa eu diminuir isso aqui um pouquinho. Está ventando aqui. Muito bem. E o texto nos diz, então, que após a resposta de Jesus, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, um por um voltaram para suas casas, ficando só Jesus e aquela mulher. E Jesus diz para ela, quem te condenou? E ela diz, ninguém me condenou. E ele disse, nem eu tampouco, vai, não peques mais. Então eu queria compartilhar algumas lições importantes para você, para a nossa vida, a respeito de Cristo Jesus. Primeiro eu queria dizer para você que a voz da maioria não é a voz de Deus, nem a voz do povo, é a voz de Deus. Nós estamos acostumados a simplesmente aceitar a maioria como regra política, por exemplo. Nosso presidente, governador e prefeito são eleitos pela maioria dos votos. Nosso pastor, nossos presbíteros, nossos diáconos são eleitos pela maioria. E em muitos outros casos, nós vamos ver que as eleições acontecem pela maioria do povo. E por que eu quero afirmar para vocês que a voz do povo não é a voz de Deus? Primeiro, nesse próprio caso que nós lemos aqui, onde o próprio Senhor Jesus, sendo Deus, ele demonstra e ensina para o povo que a voz da maioria não é a voz de Deus. E de fato nós somos persuadidos, quando estamos em grupo, a ir sempre com a maioria. E é difícil nadar contra a maré. É difícil dizer não. Olha, principalmente a galera mais nova, os estudantes. Não é? Eu me lembro do meu bando, do meu grupo que a gente andava. A gente fez muita coisa errada, mas porque estava em grupo, estava junto. A gente fez o que não devia fazer. Mas nesse caso em questão, onde a mulher carente do amor de Deus, carente da graça de Deus, como qualquer um da maioria, que estava ali com pedras nas mãos para atirarem naquela mulher, colocada no centro, Jesus dá um grande ensino. Primeiro é esse, que a voz da maioria não é a voz de Deus, porque Deus não trabalha com a maioria. Deus trabalha como Ele quer. Aliás, podemos dizer que Deus valoriza até mesmo a minoria. Podemos até dizer que quem está com Deus é a maioria. Porque se alguém, diz o texto bíblico, se Deus é por nós, posso ser um, posso ser vários. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu querido, eu queria que você pensasse nesse ponto, nesse primeiro momento aqui, que a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Aqueles crentes da época, porque eram escribas e fariseus. Gente crente, gente que estudava a Bíblia, gente que sabia o que estava fazendo. Tanto que estavam com pedra nas mãos para fazer o que a lei mandava, conforme nós lemos, e questionam a Jesus. E nesse momento, Jesus os coloca na mesma linha daquela mulher. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Nós vemos lá Romanos, capítulo 3, versos 23 e 20 a 26, um texto que nós aprendemos também e nos retrata muito bem que todos perante Deus somos iguais. Sem Cristo nós somos herdeiros do inferno. Sem Cristo nós não temos direito à eternidade. Sem Cristo nós não veremos a Deus. Então não importa se eu sou a maioria, não importa se eu sou aí um grande entendido da lei ou da palavra, mas se Jesus Cristo não for algo vivo dentro da minha vida, eu sou tão condenado quanto qualquer outro.
Eu e você precisamos de Jesus Cristo para restaurar a nossa sorte. Precisamos de Jesus Cristo para herdar a promessa de Deus da eternidade, porque Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, estará diante de mim, diante de você. E se Jesus Cristo não for uma parte professa da minha vida, ainda que os meus pecados sejam muitos, ainda que seja pesada a minha vida, mas se eu não for alguém que professo a Jesus Cristo como Senhor, eu não herdarei o céu. Portanto, naqueles dias, fariseus e escribas se achavam acima do povo por serem conhecedores, sem Cristo, da palavra de Deus. E isso não lhes garantia o céu, nem mesmo o perdão de seus próprios pecados. Vamos ver o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3, 23 a 26. Você põe na tela para a gente aí, Júlia. Romanos 3, 23 a 26. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Só Jesus pode justificar a sua vida. Só Jesus pode justificar a minha vida perante Deus. Portanto, estar com a maioria não quer dizer que estamos ouvindo a voz de Deus. Precisamos estar atentos ao que Deus quer para a nossa vida, porque Ele não nos olha no coletivo, mas individualmente. Ele conhece o seu coração, o meu coração, o nosso coração, e nos trata como devemos ser tratados, segundo a sua grandeza. Portanto, meu querido, quem sabe você não está na vida aí se sentindo um excluído? Quem sabe por onde você vai, você só vê dedo apontando para você. Ah, não vai na igreja, não é crente, não faz isso, não faz aquilo. De gente talvez até muito entendida da palavra, mas só Deus pode sondar o seu coração. Só Deus pode conhecer a sua vida, e só Deus pode te colocar num status que só Cristo, pelo seu sangue na cruz, tem nos colocado perante Deus, que é como herdeiros e co-herdeiros de Cristo, da sua glória. Portanto, não viva em bando para servir a Deus, mas seja sincero naquilo que você professa a Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, eu quero dizer para você que o Senhor Jesus nos ensina que em Cristo nós somos todos iguais. Jesus desce o padrão daqueles escribas e daqueles fariseus, sobe o padrão daquela mulher e os coloca todos na mesma linha de régua, de medida. Quando eles falam, ela foi pega em adultério, a lei nos manda apedrejar, o que o Senhor diz, Jesus? Porque Jesus pregava perdão de pecados, o amor pelas pessoas, a salvação. Jesus vinha como Filho de Deus e manifestou o poder de Deus no meio do povo, para que o povo fosse salvo pela graça, não pelo que faziam, não mesmo pelo que professavam, mas por causa da graça de Jesus, que nos dá sem a gente merecer. Nós lemos o texto de Paulo, Jesus é o nosso justificador. Jesus, no seu tempo, foi a mensagem que o Velho Testamento pregou ao povo de Israel, e naquele tempo ele era mensagem e mensageiro ao mesmo tempo, vivendo no meio do povo. Portanto, diante dessa situação, nós precisamos entender que todos nós
estamos na mesma linha de régua. Seja feio ou bonito, altão ou baixinho, bonitão ou nem tão bonito, né, Fandinho? Todos estamos na mesma linha de régua quando se trata de carentes da graça e do amor de Jesus. Vejam que o povo queria apedrejá-lo como mandava a lei. Culturalmente, a lei determinava isso, eles não estavam errados. Mas como Jesus vinha pregando o amor de Deus, a salvação, eles queriam ter o que acusar a Jesus. Se Jesus obedecesse a lei ao pé da letra, estaria contradizendo o que ele vinha pregando. Se Jesus não obedece à lei, estaria contradizendo aquilo que ele mesmo pregava. E Jesus, então, dá uma resposta sensacional. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. O acusador, como diz a lei, se você não tiver pecado, tenha coragem, atire a primeira pedra. Portanto, Jesus nos mostra que somente Ele pode nos dar uma condição diferenciada diante de Deus que determinou que Cristo fosse o nosso único Salvador. Sem privilegiar o pecado, sem menosprezar os pecadores ou os cumpridores da lei, Jesus mostra que sem Cristo Jesus, de fato, estamos todos condenados, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. E naquele momento, quando Jesus responde àquelas classes, aqueles crentes da época, eles foram acusados pela sua própria consciência. Qual de nós aqui pode bater no peito e dizer: Jesus pode voltar agora, que eu estou limpinho da Silva? Não tem nada para pedir perdão, não tem nada para que Deus me desculpe. Quem pode? Nenhum de nós. Só Deus sabe o que eu e você fazemos todos os dias, pensamos todos os dias, clicamos todos os dias, vamos e voltamos, com quem voltamos, só Deus sabe disso. Interessante que o texto diz que, a começar pelos mais velhos, o mais velho na cultura do judeu é sempre o melhor exemplo. Os mais velhos saíram, e porque eles saíram, os demais também saíram. Meus queridos irmãos, pode ser que você esteja vivendo aí, ou ainda que você não seja crente, esteja vivendo aí, quem sabe uma crise de vida, não sabendo para onde vai, não sabendo como definir de fato os padrões da sua vida, não sabendo nem mesmo como crer, em quem crer, ou mesmo por que crer. Eu quero dizer para você que nessa mudança comportamental, que eu e você estamos vivendo numa mudança tão grande, que ora nos leva para um lado, ora nos leva para o outro, e às vezes nós somos induzidos e conduzidos pelo compartilhar de vídeos, de informações, de ideias, de ideologias. Nós somos levados a tomar decisões anticristãs. Nós somos levados a tomar decisões que desagradam a Deus. Nós somos levados a tomar decisões que nos tornam devedores, mais ainda, e pecadores naquilo que professamos como verdade na nossa vida. Porque só Jesus pode fazer algo por nós, porque sem Jesus nós não temos direito ao céu, à salvação ou à eternidade. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz o texto: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas isso não quer dizer que o mundo inteiro será salvo por Jesus. Mateus capítulo 26, verso 28. Mateus 26, 28, olha a palavra de Jesus na última ceia. Mateus 26, 28.
porque isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, e não de todos, para remissão de pecados. Queridos, eu sei que tem muita gente que gosta de viver por aí. Eu peco tranquilamente porque Jesus vai perdoar os meus pecados. Estou tranquilo, vou dirigir na contramão, vou andar na contramão, vou furar, vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque depois Jesus perdoou meu pecado, morreu por mim, Ele perdoou o meu pecado numa boa. Queridos, você precisa entender que não vivemos no pecado para que Jesus nos perdoe, mas porque Ele morreu por nós e perdoou os nossos pecados, nós não devemos pecar. Se pecarmos, Ele nos perdoa e não pecamos para sermos perdoados, mas porque temos o direito do perdão. Isso não nos dá o direito de viver tranquilamente pecando, para que Ele nos perdoe. É porque Ele nos perdoa, é que não precisamos viver, não na continuidade do pecado. O pecado não pode ser uma constância na minha vida, o pecado não pode ser uma rotina, onde eu peco, peço perdão, peco de novo, peço perdão. O pecado precisa ser algo que me atemoriza, porque Ele me tira do céu. E só Jesus me restabelece a aliança com Deus. Então o pecado não pode me dar uma tranquilidade do perdão que Jesus vai me dar. Mas o pecado tem que ser um problema na minha vida, tem que ser aí uma perturbação na minha vida, porque eu tenho que pedir perdão com arrependimento daquilo que eu fiz. Logo, não posso viver no conforto de que Jesus vai me perdoar. Mas preciso viver em santidade para não pecar. E se pecar, aí sim, Jesus nos perdoa. Portanto, a escolha de pecar é sua. E você não deve se acomodar no pecado, porque Jesus morreu para te perdoar dos pecados, e não para você viver em pecado, para Ele te perdoar. Em terceiro lugar, eu quero dizer que Jesus olha para você, antes mesmo do seu pecado. Parece ser um modus operandi de Deus, que não valoriza o pecado, mas ama o pecador, que não se coaduna com o pecado, mas perdoa os pecados que nós cometemos. Pois desde o início até os dias de hoje, e certamente até os dias em que Cristo vai voltar, Ele olha para você, para o seu coração, para a sua postura de vida, e depois a consequência de um perdão de pecados. Eu quero mostrar para vocês aqui, vamos lá, Gênesis capítulo 4, versos 4 a 7. Gênesis capítulo 4, versos 4 a 7. Olha que legal para vocês entenderem o que nós estamos querendo dizer. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de quem? De Abel. E depois da sua oferta. Próximo. Ao passo que Caim, de sua oferta, não agradou. Pois, sobremaneira, Caim descaiu-lhe o semblante. Olha, primeiro Deus olha para quem? Para Caim. E depois a sua oferta. Próximo. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nós não estamos com liberdade para pecar. Nós não temos liberdade aí, depois Jesus dá jeito, depois eu peço perdão, depois eu oro, não, depois eu vou na igreja, o pastor põe a mão na minha cabeça, eu estou perdoado. Não, depois... Gente, não é assim que funciona. O pecado todo dia nos chama, todo dia nos quer seduzir, todo dia nos quer colocar de encontro com aquilo que nós cremos. Como o Senhor disse para Caim, também vale para nós hoje.
cumpre a ti dominá-lo. Somos nós que temos que dizer não ao pecado, não ao erro, não às coisas que me afastam de Deus, mas pelo contrário, eu preciso buscar o poder, a presença do Espírito de Deus, para que eu não peque. Mas se eu pecar, diz o texto, Ele pode nos perdoar. Mas há um arrependimento, um processo para que tudo isso aconteça. Meus queridos irmãos, este texto nos mostra e nos ensina algumas coisas que eu quero concluir aqui com os irmãos. Primeiro, cuidado quando andamos em maioria. Cuidado, para não pensarmos algo que vá de encontro, totalmente ao contrário da palavra de Deus. Meus irmãos, é algo impressionante como nós, por causa do todo, a gente cede. Porque a gente não quer ficar mal com o nosso colega, com o nosso amigo, com o nosso irmão, com o nosso grupo, a gente não quer, então vou ficar na minha. Enquanto Jesus nos chama para testemunhá-lo. E mostrar que, quando nós somos fiéis à sua palavra, é Ele mesmo quem nos garante a sabedoria para resistirmos às coisas que nos afastam de Deus. Vejam que Jesus ensina a maioria. A maioria aqui não é colocada à parte como se fosse um lixo ou coisa errada, não. Jesus está sendo pedagógico e até se preocupando com aquela maioria que se apegou na lei para tentar colocar Jesus à prova. Mas Jesus está cuidando daquelas pessoas. Vocês estão no caminho errado. Vocês estão pensando errado. Vocês querem ver como é que vocês estão pensando errado? Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a começar dos mais velhos, todos eles deram linha. Pai, eu queria jogar uma pedra, Dora. Pai, não, vamos embora para casa. Então Jesus nos ensina que é preciso tomarmos cuidado quando estamos em maioria para não contrariarmos aquilo que mesmo nós professamos. Há um texto na Bíblia que eu não me lembro a referência, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não se reprova naquilo que aprova. Segunda coisa que precisamos aprender, e aprendemos nesse texto, é que precisamos tomar cuidado quando julgamos. Olha, gente, é muito fácil a gente julgar os foras da lei, os caras que estão fazendo tudo errado, que aos nossos olhos fazem tudo errado. Não é? É muito fácil a gente fazer isso. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos tão carentes quanto o nosso Cabral, que roubou tanto o nosso país, o nosso estado. Quanto tantos outros que estão presos ou estão soltos por aí, nós somos tão carentes da graça de Deus quanto essas pessoas. E sem Jesus, nós somos iguais a essas pessoas e herdaremos o inferno. É o que a palavra nos ensina. Sem Jesus nós não temos salvação, sem Jesus nós não temos direito ao céu, sem Jesus nós não temos direito ao perdão daquilo que fazemos no nosso dia a dia. Por isso, cuidado quando nós julgamos as pessoas, porque eles também são carentes. E se a gente for usar essa palavra conosco na hora que, nesse mundo político, por exemplo, que eu mesmo fui um, que a gente, fez uma briga tremenda por aí, mas quando eu olho para esse texto e vejo que se eu não olhar para Jesus, eu sou tão condenável quanto qualquer outro que eu acho que deve ser condenado. Então Jesus tem de ser a nossa métrica para não julgarmos os outros sem olhar para nós mesmos. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que Jesus tem cuidado de nós em todo tempo, em todo lugar, em toda hora. Pode ser que você ache que de repente longe da sua esposa, do seu esposo, do seu pai, da sua mãe, do pastor, do presbítero, dos seus amigos da igreja, você está tranquilaço e pode relaxar.
Ou não se esqueça que os olhos do Senhor não se fecham. Os olhos do Senhor, diz o salmista, que não dorme o guarda de Israel. 25 horas por dia, 25 horas por dia, Deus está olhando por nós. E Deus é aquele que conhece o antes do começo e conhece o depois do fim. Deus conhece até aquilo que você vai pensar ou vai falar. Deus já sabe. Salmo 139. Para onde nós fugiremos da presença do Senhor? Para onde nós podemos nos esconder da presença de Deus? Em lugar nenhum, diz o Salmo 139. E o que Jesus nos ensina neste encontro com esta mulher é que, ainda que ela seja uma tremenda de uma pecadora, ela estava em pé de igualdade com aqueles que queriam matá-la por desobedecerem à lei. E Jesus coloca todos numa mesma linha de régua, fazendo pensar: sou carente do perdão de Deus. Por isso, meu amigo, meu irmão, a gente precisa sempre estar fazendo uma autoanálise do quanto nós carecemos de Jesus. Do quanto a importância da presença de Jesus em nossa vida, ela é indispensável. Nas mínimas coisas, nas grandes decisões. Porque nós não conhecemos o amanhã, mas Jesus conhece. A Bíblia nos diz que Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é princípio e fim. Então Ele sabe todas as coisas. Ele não veio apenas para cumprir aí uma ordem, morrer e ressuscitar. Não, foi uma missão por amor a mim e uma missão por amor a você, para que nós encontrássemos em Cristo o único caminho que nos leva a Deus. O que Ele diz àquela mulher no final da conversa? Mulher, quem te condenou? Qual de nós podemos condenar alguém por alguém ter pecado? Se nós não temos condição de atirar a primeira pedra. E Jesus diz: ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus diz: então nem eu tampouco te condeno. Por que Ele diz isso? Porque Ele tem autoridade para trazer juízo, para trazer bênção, para perdoar e para condenar. E naquele momento Ele não condena, Ele a abençoa, a perdoa e diz: vá e não peques mais. Ou seja, em nenhum momento Jesus está sendo aqui complacente com a atitude daquela mulher ou mesmo com o pecado. Mas diz: vai e não peques mais. O que Deus está falando para você nessa noite? Eu não conheço a sua vida, mas Jesus conhece. Não sei o que você deve estar passando no coração, sentimento, na cabeça, decisões. O que você está fazendo com a sua vida, eu não sei, mas Jesus sabe. E quem sabe não é hoje que Jesus falou: olha, você precisa se despertar, porque sem mim você não tem salvação. Sem Jesus não conseguimos herdar a glória. E somente Ele pode nos perdoar o pecado, nos colocar de pé e no caminho. Eu sempre digo, né, irmãos? Não dá para andar quase no caminho. Porque quase é uma condição de não conseguir. Quase ganhei a partida de futebol. Perdi. Quase peguei o ônibus. Perdi o ônibus. Quase consegui passar no vestibular. Vai estudar de novo. Quase consegui aquele emprego. Perdeu. É assim que funciona. Quase salvo. Está no inferno. Quase perdoado. Está condenado. Se Jesus quase tivesse morrido na cruz, se Jesus quase tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui hoje. E Ele disse que Ele vai pensar se vai voltar. Não, não vai quase voltar, não. Ele vai voltar para nos buscar,
para herdarmos a sua glória. Então eu não sei quais são os caminhos e quais são os grupos que têm norteado você, quem você tem ouvido, quem você tem compartilhado, quem você tem sido influenciado, por que ideologias, por que ideias, Olha, eu quero te pedir para olhar para Jesus, para Ele curar o seu coração, curar a sua vida, para que você não peques mais. Para termos comunhão com Cristo, precisamos ter o pecado como algo repulsivo na nossa vida, e não como algo que hoje eu faço, amanhã eu oro, está tudo certo, e repito isso num ciclo. Não é isso que Deus quer de nós. Não temos o perdão para continuarmos a pecar, mas porque somos chamados para não pecar, é que temos o perdão. Então, se você precisa ter um conserto com Deus, quem sabe você precisa ter um ajuste de contas com Jesus, porque Ele é quem sabe o dia que nós vamos ser chamados. Por isso precisamos ter certeza de que Jesus, se eu for chamado hoje, eu vou herdar o céu. Curva a sua cabeça e vamos orar. Ó Senhor Deus e Pai, nós somos carentes de Ti, Senhor. Carentes de Ti para não pecar, carentes de Ti, ó Deus, para andar segundo a Tua vontade. E, Senhor, é em nome de Jesus Cristo que eu quero pedir a ação e unção do Seu Espírito sobre nós nesta hora. Ó Senhor, para que o pecado não seja algo que não faça diferença na nossa vida, mas, ó Deus, que seja algo perturbador para a gente, Deus. Te pedir perdão para que o Senhor não nos permita pecar novamente, para que o pecado não seja algo, ó Deus, que eu me acostume, mas seja algo de fato repulsivo na minha vida, para que eu consiga Te adorar em espírito e em verdade. Ó Deus, olha para nós, como o Senhor olhou para aquela mulher que foi carente do Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, das coisas que eu tenho feito e desagradam a Ti. Senhor, eu quero ter uma vida íntegra, eu quero que os meus caminhos, ó Deus, sejam convertidos para andar no caminho, e não quase no caminho, Senhor. Eu não quero ser um quase crente, um quase professo, eu quero ser um cristão, Senhor. Que ainda que eu peque, mas o Senhor tem misericórdia e cura as minhas feridas, os meus pecados, para que eu não volte a pecar, Senhor. Então dá que esta consciência, ó Deus, ela seja latente na minha vida, para que ao sair daqui, eu esqueça que eu não vivo para pecar, mas eu vivo para ser santo. E como santo, o Senhor me perdoa porque o pecado me faz mal. Não permita, Senhor, que a Tua igreja viva segundo as suas próprias vontades, mas ande segundo a Tua vontade. Entregamos, ó Deus, esta palavra nas Tuas mãos para que o Senhor fale melhor em cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Valores errados te afastam de Deus. Talvez você não saiba onde está sua fé. Permanecer